Amados, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, do livro do Paulo Anglada, Calvinismo, as antigas doutrinas da graça. O capítulo de número 3 é sobre a eleição incondicional. E nós iremos, neste momento, ler um pequeno texto bíblico bastante conhecido, que se encontra em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Nós sabemos, amados, que a bondade do Senhor, a sua misericórdia, foi estendida a nós em seu Filho Jesus Cristo, nos dando assim salvação, vida eterna, bem como uma vida, uma jornada cristã trilhada nele. Ou seja, tanto a salvação como a manutenção dessa salvação em nossas vidas é um ato divino. Daí nós podemos pensar que é Ele quem nos preserva, sob a sua palavra. Por isso, amados, nós vamos nos debruçar novamente sobre este capítulo, o capítulo de número 3, que trata da eleição incondicional. E como nós vimos agora em Filipenses capítulo 2, versículo 13, bem como iremos ver em outros textos bíblicos, tanto o desejo, a vontade de buscá-lo, como as ações correspondentes a essa vontade redimida, pertence ao Senhor. É Ele quem está agindo em nós e através de nós. Amados, no domingo passado nós paramos naquele tópico vários tipos de eleições. Nós vimos o que as confissões reformadas ensinam sobre a eleição incondicional, vimos alguns textos bíblicos sobre a eleição, Efésios 1, dos 4 ao 5, 2 Tessalonicenses 2,13. Hoje nós vamos pegar um tópico que o Paulo Anglada coloca nesse aspecto de eleição incondicional para entendermos que não somente a salvação do indivíduo, como a vocação para frutificar também é um chamado do Senhor. Vários tipos de eleição, esse é o tópico que está na página 52 do nosso livro. Paulo Anglada ele diz o seguinte: a soberania de Deus não se manifesta apenas na eleição para a salvação. Há outras eleições ou escolhas divinas mencionadas nas Escrituras. Além da eleição individual de seres humanos, pecadores para a salvação, Deus escolhe pessoas para serviços ou ofícios, escolhe nações para ser alvo especial da sua graça e escolheu ainda anjos para que permaneçam no estado original de santidade em que foram criados. Todas essas eleições são escolhas soberanas de Deus, fundamentadas não em qualquer virtude dos objetos desses favores, mas no amor, na graça e na misericórdia do Senhor. Neste capítulo, Paulo Anglada, ele vai abordar que há nas Escrituras Sagradas, como ele acabou de pontuar aqui, vários tipos de eleições. Não somente a eleição individual para a salvação, ou o ato de Deus preterir aqueles que estão em estado de perdição. Há também uma vocação, um chamado divino para o oficialato. E essas prerrogativas que são colocadas sobre o homem também pertencem ao Senhor. É isso que Paulo Anglada está pontuando. Por exemplo, vamos lá para Efésios capítulo 4, versos 7, quando ele vai falar a respeito das habilidades naturais, dons espirituais e vocação. Quem pode ler Efésios 4, 7? Eu estou no slide sobre vários tipos de eleição, um pouquinho mais na frente. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Agora o verso 11, meu irmão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pronto. As habilidades naturais, dons espirituais e vocação é o Senhor quem outorga, como Paulo fala em Efésios capítulo 4. E como ele também fala
discorrendo sobre isso em 1 Coríntios 12. O Espírito, ele é o Senhor da outorga de talentos, dons, capacidades, sejam naturais ou sobrenaturais. É o Espírito Santo exercendo o seu senhorio sobre o crente que outorga tais capacidades, tais habilidades. E no versículo 11, o apóstolo Paulo ainda define mais, dizendo o seguinte, olha, o oficialato não somente os dons gerais sobre a igreja, não somente os talentos gerais sobre a igreja, como o talento de presidir, o talento de socorro, que é a generosidade. Todos esses talentos que são dados pelo Espírito Santo do Senhor são prerrogativas de Deus sobre os seus salvos, pois é assim que ele outorga, habilita, capacita, mas também dons mais específicos, como para o oficialato. Como nós acabamos de ler, é o Senhor quem concede, é o Senhor quem dá à sua igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres. Esse ponto aqui, ele é bastante interessante, meus irmãos, porque às vezes parece que nós nos esquecemos dessa realidade, que é o Senhor quem nos chama, vocaciona e capacita. Por exemplo, quantas pessoas não gostariam de ser um João Calvino da vida, um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes? E alguns crentes, eu estou fazendo aqui uma aplicação geral à luz desse tópico aqui que nós estamos considerando. Alguns crentes se frustram. Tipo assim, poxa, eu queria ter a envergadura do Augusto Nicodemos, eu queria ter a capacidade retórica do Hernandes Dias Lopes, e eu não tenho. Eu gostaria, a mulher, né, eu gostaria de ser como Maria Braga, se não me falha a memória o nome dela. Norma Braga, perdão. Maria Braga é a apresentadora, né? Então, algumas mulheres, não, olha, eu gostaria de ter a capacidade daquela mulher que palestra, né, que instrui as mulheres, que tem insights espirituais interessantes sobre a relação mulher auxiliando os homens. E algumas pessoas, por quererem projetar, né, a realidade de outras pessoas para as suas vidas, se esquecem desse tópico aqui, que é o Senhor quem dá, é o Senhor quem concede. Aquilo que o Senhor concedeu a João Calvino, a Augusto Nicodemos e muitos outros, não é a mesma coisa que o Senhor vai conceder a mim ou a você. Ele é soberano. O que nós devemos fazer como cristãos é entender que naquilo que o Senhor nos concedeu, sejam 5 talentos ou 1 talento, devemos nos esmerar e o glorificar. Porque Ele soberanamente nos deu uma capacidade, nos delegou algo para exercitarmos. Seja na projeção de homens como teólogos reformados de influência, ou seja, na competência e influência espiritual na minha igreja local. Porque talvez você não venha a ser tão conhecido como outros, mas o seu trabalho não é menos significativo. Pelo contrário, é o Senhor quem outorga, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem envia. Então devemos nos alegrar na certeza de que o Senhor, Ele é soberano sobre as habilidades que temos, sobre os dons espirituais que Ele nos concedeu e sobre a vocação para aquilo que nós estamos exercitando. Ele é soberano. Porque, amados, como Paulo Anglada vai colocar, há vários tipos de eleição, habilidades naturais, dons espirituais, eleição nacional, como no caso de Israel, né, que Deus beneficiou o seu povo para que eles fossem luz para outras nações, bem como há uma eleição também angelical. Vamos lá para 2 Pedro 2,4. Aquele que encontrar, por gentileza, pode ler. 2 Pedro 2,4. Outra pessoa, abra Marcos 8,38 e outra, 1 Timóteo 5,21. Segunda Pedro 2,4. Pronto. Fica claro que alguns anjos foram conservados pelo próprio Deus nesse quesito eleição. Outros, o Senhor exerceu um juízo sobre eles, encerrando nas trevas. Vamos lá para Marcos 8,38.
Notem a nomenclatura, né? O qualificativo, santos, anjos. Agora vamos lá para 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardantes destes conselhos, sem prevenção, nada fez quanto com parcialidade. Então, notem que os vários tipos de eleição que o Paulo Anglada aborda aqui nesse tópico diz respeito à capacidade que o Senhor nos dá para exercermos a sua vontade neste mundo como igreja dele. Houve também uma eleição nacional no Antigo Testamento, onde o Senhor pontuou, olha, vocês não eram melhores do que as outras nações, mais numerosos. Pelo contrário, vocês eram pequenos, desprezíveis, mas eu vos escolhi para abençoá-los e serem luz para as outras nações. Então, houve uma eleição nacional restrita à nação de Israel. E houve também uma eleição angelical, onde o Senhor preservou os anjos santos em seu estado de pureza. Outros, contudo, ele pré-ordenou para o inferno e trevas. Amados, na página 53, no penúltimo parágrafo, nessa relação eleição individual, bem como eleição nos seus vários tipos, Paulo Anglada ele diz o seguinte: todas essas eleições, assim como a eleição individual para a salvação, são manifestações da livre, soberana e eterna vontade de Deus. Imutável em seus propósitos e soberano em sua vontade. O Senhor decide, escolhe e elege independentemente ou incondicionalmente. Porque uns são tão agraciados com habilidades naturais e outros são, em larga medida, privados delas. Por que escolheu Deus a Saulo de Tarso, um perseguidor implacável da igreja, para ser o grande apóstolo da fé cristã? Por que escolheu o povo de Israel para ser objeto do seu favor especial, confiando-lhes os seus oráculos? Por que ele elegeu, dentre todos os anjos, alguns para que não caíssem, mas perseverassem firmes em santidades? Há somente uma resposta possível, porque assim soberanamente lhe aprouve. E como disse o Senhor através do seu servo Moisés, há coisas que foram reveladas a nós e isso nos compete sabermos, pois são para nós e para nossos filhos. Outras coisas está na mente do Senhor, e nós não podemos esmiuçar tais verdades ou decretos eternos. Contudo, o que nós podemos afirmar com Paulo Anglada é justamente isso. Foi a soberania de Deus, foi a vontade do Senhor. É o Senhor quem outorga, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem prepara para que o seu nome seja anunciado. De qualquer forma, o que nós vemos nas Escrituras Sagradas é que os vasos de honra são preparados por Deus para que o seu nome seja enaltecido. E nesses vasos de honra, a misericórdia do Senhor é superabundante. Os vasos de desonra, contudo, são preparados para a perdição eterna. O Senhor, todavia, será louvado também nestes, pois a sua justiça há de prevalecer como verdade absoluta. Então, não vou me deter muito nesse tópico, né, pois é simples, mas agora nós vamos para o próximo, né, que já é uma fonte assim, de uma discussão maior, mas à luz do que nós estamos considerando, pode ser entendido de forma simples. Nós estamos vendo sobre a eleição. Aí Paulo Anglada, nesse próximo tópico, ele vai dizer, a eleição é condicional ou incondicional? Amados, ele diz assim, o texto já citado de Efésios 1 responde essa pergunta de modo suficientemente claro. Paulo não declara nesse capítulo que Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo porque fossem santos ou fiéis, e sim para serem santos e fiéis, isto é, com o propósito de que viessem a ser santos e fiéis.
Então, a finalidade da nossa eleição se manifesta em santidade, em boas obras, como consequência da nossa eleição. O fato de nós andarmos em fé, em piedade, em boas obras, se dá porque o Senhor nos elegeu. E Ele nos elegeu para as boas obras. Em nenhum momento você vai ver nas Escrituras Sagradas que as boas obras causam a eleição. Motivou o Senhor a nos eleger. Pelo contrário, apesar dos nossos deméritos, Ele nos escolheu soberanamente, de forma misericordiosa, para nele desfrutarmos de misericórdia, amor e bondade. Amados, vamos para alguns textos bíblicos. Quando nós questionamos, a eleição é condicional ou incondicional? Paulo Anglada ele vai trazer vários textos bíblicos, mas eu gostaria que vocês se detessem em Romanos capítulo 9, porque toda a argumentação do apóstolo Paulo é justamente para demonstrar que a eleição é incondicional. Pois se a eleição fosse causada por méritos humanos, então os homens tinham do que se gloriar diante de Deus. E como Paulo fala em Romanos capítulo 4, Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus, porque ele foi salvo pela graça, ele foi chamado pela graça. Ele estava em Ur dos Caldeus, em meio a uma parentela, avessa àquilo que o Senhor revelou a Abraão, um povo pagão. E o Senhor o chama, olha, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Abraão, correspondendo em fé, responde em obediência ao chamado divino. Vejam que o ato de Deus abençoar a Abraão se deu por causa do próprio Deus, que foi benevolente. Não porque Abraão fora obediente à sua voz, porque era um homem, dado ao espiritual, ou que porventura Deus estivesse olhando para Abraão e visse que futuramente ele seria uma boa pessoa. Nada disso. Em Gênesis capítulo 12, o que fica bastante claro é que o Senhor abençoou Abraão por causa do próprio Deus, por causa dele mesmo, em ser bondoso, misericordioso e benevolente. Eu sei que às vezes nós tendemos a olhar para a pessoa de Abraão e vê-lo como um grande homem de fé. Um homem que respondeu ao chamado divino, deixou a sua parentela, saiu da sua terra para uma terra que o Senhor não tinha dito, para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Era um homem de fé. Eu sei que às vezes a gente tendemos a olhar para a pessoa de Abraão. Contudo, nós devemos olhar para o Deus que se revelou a ele, graciosamente, e que o chamou para uma vida de compromisso, entrando em aliança com este homem. Pois bem, então vamos lá para Romanos, capítulo 9, versos 11 ao 13, diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vejam, meus irmãos, que os gêmeos, Jacó e Esaú, ainda não eram nascidos. E o Senhor já tinha dito, o mais velho vai servir o menor. Amei Jacó, aborreci Esaú. A eleição, de fato, como pontua não somente nesse texto, como em muitos outros, que é incondicional. A eleição é incondicional. Não é com base em uma fé prevista, como Paulo Anglada vai abordar mais à frente. Não, o Senhor viu que aquela pessoa, que aquela mulher iria se voltar para ele, ia responder em fé, e assim o Senhor o escolheu. Não. Tal piedade, tal resposta se dá porque o Senhor assim elegeu. Paulo Anglada, mais à frente, ele vai trazer até uma ilustração que, de fato, os puritanos, ora ou outra, os pastores reformados usam, que o Senhor chama, e as pessoas respondem, por mais que ao entrar nessa porta estreita, por mais que corresponder essa vontade divina para um chamado de arrependimento e vida, parta do homem,
e o homem antevê isso em resposta, quando ele adentra as portas e olha para trás, ele vê que foi o Senhor quem o chamou, foi o Senhor que o habilitou a responder positivamente. Caso contrário, ele ainda estaria morto. E no caso aqui de Romanos capítulo 9, o texto é bem claro, olha, não havia ainda os gêmeos nascido, e o Senhor já tinha determinado, escolhi Jacó e aborreci a Esaú. Agora vamos lá para os versos 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. O apóstolo Paulo ele está citando o Antigo Testamento para fundamentar a incondicionalidade da eleição, ou seja, a eleição é incondicional. Os gêmeos não eram nascidos, aí Paulo fundamenta com a própria Escritura, pois o Senhor disse para Moisés, olha, eu vou ter misericórdia quem eu tiver misericórdia. É eu que estendo a minha misericórdia. Eu uso de misericórdia com quem eu quero e uso de justiça com quem eu quero. Aí as pessoas podem até dizer, então, a injustiça da parte de Deus. E Paulo, de forma enfática, diz, de modo nenhum. Por que não há injustiça da parte de Deus? Isso porque nós tendemos a considerar a decisão de Deus em eleger Jacó e não Esaú à luz da nossa justiça, da nossa perspectiva. Porque, amados, Sócrates dizia que justiça é lhe dar o que é devido. Né? Por exemplo, alguém me empresta uma arma. Perdão, eu tenho uma arma e eu coloco essa arma na mão de um amigo e digo assim, olha, guarda essa arma para mim, porque na tua casa é mais seguro. Então guarda lá. Aí de repente, em alguns infortúnios da vida, eu brigo, eu discuto, aí eu vou ao meu amigo e digo, olha, me dá a minha arma, porque eu estou precisando dela. A pessoa que sabe da necessidade da arma verá que, olha, eu não vou lhe dar, porque você vai cometer um crime contra alguém. Então, eu não posso lhe dar a arma nessa sua condição emocional. Se nós analisarmos a justiça humana, a pessoa que não quer devolver a minha propriedade está errado, porque justiça é conceder aquilo que lhe é devido. E Sócrates analisa a justiça dessa forma. E nós não podemos analisar a justiça numa perspectiva humana, porque nós sempre vamos nos deparar com emoções desequilibradas, infortúnios da vida. A justiça de Deus, como nos diz as Escrituras Sagradas, é uma justiça pura, santa, perfeita. Então não há injustiça da parte de Deus. Quando Ele age de justiça com os perdidos, lançando-os no inferno, Ele faz isso porque estes homens são responsáveis por rejeitarem a Ele e terem desobedecido em Adão no Éden. O Senhor ele não está sendo injusto. É por isso que Paulo diz, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Aí, amados, no versículo 19, até o versículo 25, Paulo diz o seguinte, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pergunta, né? Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Vejam, meus irmãos, que a eleição, ela é incondicional. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele refuta a presunção humana, dizendo, Deus ele não é injusto, ele usa de misericórdia com quem ele quer, e quem é você para questionar o oleiro
com base nas suas próprias perspectivas. Mas tem uma pergunta interessante. Hum. Não, eu já disse. Qual o propósito de Deus criar o não eleito? Como Paulo responde aqui. O irmão vai responder ou quer que eu responda? Resulta na glória dele também. Na glória dele. Eu vejo o que é para a perdição, eu dou mais valor à glória dele. Sim, sim. Os vasos de desonra irão glorificar a Deus, porque Deus irá exercer justiça sobre eles. Os vasos de misericórdia também irão glorificar o Senhor, porque o Senhor usará de misericórdia para com este. A sua justiça será louvada no vaso de desonra, e a sua misericórdia será louvada nos vasos de misericórdia. Sendo que o texto é bastante claro. Os vasos de desonra foram preparados para a perdição. Os vasos de honra, preparados de antemão para usufruírem de misericórdia e glorificarem a Deus. É porque quando vai na discussão e ele é arminiano, a primeira coisa que ele faz é isso. Então por que ele criou isso? Como se não tivesse utilidade. Nós vamos abordar essa questão lá nas objeções à eleição incondicional. Nós vamos chegar lá, mas vejam que as escrituras são claras. Por exemplo, lá em Atos capítulo 16, versículo 14, nos é dito o seguinte: porque o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Havia várias mulheres ali ouvindo o apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz especificamente que o Senhor abriu o coração de Lídia para compreender e atender as coisas que Paulo dizia. Lá em João, no Evangelho de João, nós temos o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37 e 39. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 65 do capítulo 6. Não falo a respeito de todo vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. João 13, 18. Amados, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi criticado, né, esses dias por calvinistas e por arminianos. Isso é o que acontece, né, quando você está querendo ali agradar calvinistas e arminianos, né? Quando ele foi indagado a respeito da perdição de Judas, ele enfatizou muito a responsabilidade humana. Judas era responsável. Só que, e ele, como calvinista, né, João Calvino deixa bem claro, não havia nada que Judas pudesse fazer que mudasse tal condição, porque o Senhor já o tinha decretado para a perdição eterna. Então, o Hernandes Dias Lopes quis agradar tanto, né, a perspectiva do arminiano sobre essa questão, os calvinistas, mas enfatizando a responsabilidade, que ele foi criticado pelos calvinistas, dizendo, olha, esse posicionamento aí não é do calvinismo. Embora o Hernandes Dias Lopes se diga calvinista, aí em outro momento, ele quis pontuar ali algumas questões favoráveis ao arminianismo, tanto nessa perspectiva de Judas como em outras ocasiões. Então, ele foi criticado por calvinistas e foi criticado por arminianos. Na questão dos arminianos, foi o seguinte: algumas pessoas dizem, não, o arminiano crê na depravação total. E é uma falácia. Talvez alguns arminianos hoje digam isso, mas doutrinariamente, em termos de credo, o arminiano não acredita na depravação total. Os Cânones de Dort é um documento histórico sobre isso. Aí esse irmão que estava criticando o Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: olha, o arminiano crê sim na depravação total. Nós acreditamos na graça preveniente, que é o seguinte: a graça vem ao seu encontro e lhe habilita a responder. Então, o arminiano ele fala da graça preveniente como um instrumento que potencializa aquilo que você já tem. Então, você responde. Mas o ponto é que o Hernandes Dias Lopes ele foi criticado por calvinistas e por arminianos porque ficava ali, né, querendo
E, amados, quando se trata a respeito do calvinismo e do arminianismo, quando você tenta ali agradar uma das partes, você desagrada o outro. E quando você quer agradar as duas partes, aí você não agrada a ninguém, né? Esse é o ponto que eu estou querendo dizer aqui para nossas vidas. Porque, meus queridos, a eleição incondicional, a depravação total, bem como os outros tópicos, né, dessas antigas doutrinas da graça, são bíblicas. São bíblicas, como nós estamos vendo. O Senhor, Ele poderia abrir o coração de todo mundo para responder ao seu evangelho. Mas Ele não faz isso, porque Ele é soberano. E eu não sei por qual motivo Deus me escolheu, senão para a sua glória, para o seu louvor, Ele escolheu. A única coisa que nós podemos dizer é, todos nós estávamos na mesma condição espiritual. E Ele decidiu salvar alguns, não com base em méritos humanos, mas com base na sua vontade livre e imutável, como nós vemos nas Escrituras Sagradas pontuando, né? Voltando ao caso de tem um versículo que é muito interessante, Provérbios 16:4, quando diz: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Mais claro do que isso. Mas olha o que o Paulo Anglado diz a respeito de como o homem quer responder à eleição incondicional. Diante dessa verdade, é o autor que o apóstolo Paulo está antecipando lá em Romanos capítulo 9. Então a injustiça da parte de Deus. Paulo levanta essas perguntas retóricas para ele mesmo responder tais questionamentos. Não há injustiça, de modo nenhum a injustiça da parte de Deus. Ele usa de misericórdia com quem quer, ele elege a quem ele quer, antes de qualquer ato concreto na existência humana, ele faz isso conforme a sua vontade. Aí Paulo Anglada, na página 56, no penúltimo parágrafo, ele diz assim: o problema do homem quanto à doutrina da eleição incondicional é, na realidade, mais uma questão de rebeldia e de insubmissão à soberania de Deus do que de teologia ou de exegese. Aquilo que eu falei no domingo passado. O arminianismo, ele pode ser provado à luz do senso comum, numa perspectiva humanista, mas exegeticamente, não. Que é o que Paulo Anglado diz aqui. A dificuldade dos arminianos é semelhante àqueles que se opunham à pregação de Paulo. Eles consideravam injustiça a livre manifestação da graça de Deus. Em resposta, Paulo cita as próprias palavras do Senhor em Êxodo 33:19. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. É por isso que o eleito, na certeza da sua eleição, ele se humilha ainda mais. Ele se encurva diante do Senhor e o glorifica, porque ele não merecia tal misericórdia, tal graça. E entendendo que foi uma eleição incondicional, ele glorifica o Senhor. Também na certeza de que o ato de ele perseverar até o fim foi porque Deus assim o conduziu em piedade. Amados, ao aceitarem a doutrina da eleição incondicional, os calvinistas nada mais fazem do que levar suas mentes cativas à obediência de Cristo, submetendo-se ao próprio e claro ensino bíblico. Ao rejeitarem esta doutrina, os arminianos, os semipelagianos e os pelagianos não fazem nada menos do que rebelarem-se contra a soberania do Criador. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Perguntam, indignados, os defensores das novas doutrinas da graça. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Replicam os pregadores das antigas doutrinas da graça. Aquela parábola, né, do fariseu e o publicano retrata basicamente isso, né, que o calvinista ele não ousa levantar a cabeça,
mas batendo em seu peito, em sinal de lamento e tristeza, ele roga, sem ousar levantar a cabeça: ser propício a mim, pecador. O arminiano não, né? Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Essencialmente, a distinção entre calvinistas e arminianos se dá através das obras. O calvinista vê as obras como consequência de uma eleição eterna. O arminiano não. Vê as obras como fonte originadora da sua eleição. Alguma dúvida? Tudo claro até aqui? Os irmãos querem perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Fiquem à vontade. Nesse tópico, entendendo que a eleição é incondicional, então, qual o lugar do arrependimento e fé nessa doutrina? Que é a próxima questão que o Paulo Anglada aborda em seu livro. O lugar do arrependimento e da fé. Amados, o arrependimento e a fé são os meios pelos quais Deus aplica a obra da redenção ao coração dos eleitos. Aqueles que têm fé e arrependimento é porque foram habilitados para manifestarem tais obras. Mas aí eu pergunto a vocês, essa é uma questão da ordem dos salutos, né? Ordem da salvação. O que é que precede? É a fé ou a regeneração? Eu pergunto aos irmãos. O que vem primeiro, fé ou regeneração? Regeneração. Quem mais se habilita a responder? O que vem primeiro, a regeneração ou a fé? A fé? Primeiro a fé. Alguém mais? Diácono Cup, que se levantou. Meus irmãos, pronto, a irmã Diane chegou, então vamos deixar ela responder também. O que precede, o que vem primeiro, a fé ou a regeneração? A fé. Sim. E aí, alguém mais? Se a gente for pensar assim, a fé e o arrependimento, certo? Mas a pessoa não sofre por ela. Acho que eles estão tão próximos que é difícil ver assim. Há uma proximidade muito grande, as coisas que são. Pronto. Logicamente, para nós sermos bíblicos, e à luz da depravação total, a regeneração precede a fé. Porque a regeneração é o ato de você nascer de novo, você estava morto. Então você nasceu de novo. Logicamente, a regeneração precede a fé porque um morto não pode produzir fé. Então, primeiro o Senhor nos regenera para produzirmos fé. Agora, como o presbítero Albelan colocou, né, eu posso encarar a regeneração e a fé como atos simultâneos de Deus, que estão juntos, próximos. Então, eu posso dizer que a regeneração precede a fé, porque um morto não pode produzir fé, e a regeneração é um ato do Espírito Santo de Deus em lhe dar vida, você que estava morto. E eu posso também dizer que regeneração e fé são simultâneos. Agora, só que dizer que a fé antecede a regeneração, aí é um pouco problemático, porque eu vou esbarrar nessa questão. Então, quer dizer que um morto, ele pode produzir fé. Um morto pode, sem ser regenerado, já que a regeneração sucede à fé,
produzir fé. Porque sem a regeneração, ele ainda está no estado de morte. Eu estou trazendo só esse detalhe, porque isso é muito importante nós conhecermos. Né? Diga lá, irmão Eduardo. Eu acho que muitas das vezes a gente confunde regeneração com obras. Tem uma diferença, não tem, pastor? Regeneração com obras? Tem. A regeneração é o ato do Espírito Santo lhe dar uma nova vida, um novo nascimento. Vamos encarar a regeneração como sinônimo de novo nascimento. Ele lhe deu vida, você que estava morto. E as obras que você produz a partir daí são consequências de tal novo nascimento, como diz Paulo, em Efésios. Tudo aquilo que nós produzimos em Deus, em Cristo Jesus, se dá porque Ele nos outorgou vida. Estávamos mortos. E um morto não pode responder o Evangelho, um morto não pode responder estímulos externos, porque ele está morto. Então, não pode falar que vai de filósofo que eu só sou salvo se somente se só tenho fé e arrependimento, se somente se eu for regenerado. Sim. Então, o lugar do arrependimento e da fé, nessas questões que nós estamos considerando, são muito importantes. Porque, meus amados, o que é que Deus exige para a salvação? Arrependimento e fé. Quem não passa pelo arrependimento, quem não manifesta fé em Cristo Jesus, não é salvo. O Senhor, Ele exige arrependimento e fé. Contudo, o arrependimento e a fé são dons do Senhor. Aí a gente entra naquela questão do Hernando Dias Lopes novamente, né? Que o Judas era responsável, ele tinha liberdade, etc. Tanto João Calvino como a perspectiva reformada sobre aquele episódio deixam bastante claro que não haveria nada que Judas pudesse fazer que mudasse o seu estado, pois já tinha decretado. Inclusive, Jesus ainda diz assim, olha, ai daquele, porque um filho do homem é traído. Melhor seria a inexistência, que nem tivesse nascido. O estado daquela pessoa não poderia ser mudado, né? Já que houve um decreto ali para tal ato. Agora vejam também algo bastante interessante, meus irmãos, nessa questão. Se nós analisarmos os sinais de Judas e de Pedro, houve mais sinais de arrependimento na vida de Judas do que em Pedro. Aí alguns dizem, não, porque Judas sentiu foi remorso. Pedro sentiu o verdadeiro arrependimento. Sem entrar nessas questões que são verdadeiras, mas vejam o seguinte, Judas, ele procurou sanar a sua dívida, ele devolveu as moedas. E um sinal do arrependimento é você reparar o erro. Judas reparou o erro. Judas, ele ficou tão instigado por ter traído a Jesus Cristo que ele chorou. Só que o seu estado espiritual já tinha sido pré-ordenado para a perdição eterna, como diz a nossa confissão. Daí, embora ele tenha demonstrado sinais de arrependimento, ele não mudou. Agora vejam Pedro. Mas irmão, Pedro traiu a Jesus, tomou ciência de que aquilo que Jesus tinha falado a respeito dele era verdadeiro, porque ele foi um homem arrogante. Não, Senhor. E o bom do Pedro, né? Do malandro Pedro, que ainda diz assim, olha, por mais que todos aí te abandonem, eu não. Né? Ele ainda diz, ó, eles podem até te abandonar, eu não. Então, Pedro voltou para a sua vida comum. A Bíblia diz que, olha, vamos pescar. E os outros demais apóstolos acompanharam. Ele voltou para a vida normal dele. Né? Ou seja, ele voltou para a sua vida pregressa. Mas Cristo foi lá e o questionou. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E Jesus então diz, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi até Pedro novamente. Porque como disse Jesus, olha, o diabo estava ali pedindo para se andar com vocês, né? Jogar como trigo ao vento. Ele queria manipulá-los, tê-los novamente em seus braços. Mas eu
roguei ao Pai. Então, é aquilo que Jesus fala em João capítulo 6. Aquele que vem a mim, aquele que o Pai traz a mim, de modo algum lançarei fora. Podemos até transgredir como Pedro. Podemos até sermos presunçosos como Pedro fora, né? Dizendo, olha, esses irmãos aí, a fé deles é questionável. A minha não, a minha é firme. Podemos até cair nesse erro, mas o Senhor vai ao nosso encontro novamente. Porque é Ele quem nos dá arrependimento e fé para a vida. Vamos lá para Atos capítulo 13. Atos 13, 48. Quem pode ler? Atos 13, 48, 2 Timóteo 2, 24 ao 25 e Atos 5, 31 e 11, 18. Então, cada pessoa aí lê um texto diferente. Como também vimos em Filipenses capítulo 2, não somente o crer, mas também o padecer por Cristo foi nos concedido. Agora vamos lá para 2 Timóteo 2, 24 ao 25. Arrependimento para a vida é uma concessão divina. Agora vamos lá para Atos 5, 31 e capítulo 11, versículo 18. Para dar a Israel arrependimento. Agora o versículo 18 do capítulo 11. Amados, esses três textos que nós acabamos de ler deixam bastante claro que o arrependimento, bem como a fé, é uma concessão divina. Se o Senhor não nos der um verdadeiro arrependimento, podemos chorar, podemos procurar sanar a dívida, reparar o erro, podemos esboçar todo tipo de reação emocional em face dos nossos pecados. Se não houver um arrependimento dado por Deus, não houve um arrependimento verdadeiro. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que Israel usufruiu de arrependimento porque Deus assim concedeu. Os eleitos se arrependem e têm fé porque Deus assim concede. E como nós vimos, né, no capítulo 11, versículo 18, que aos gentios também foi concedido o arrependimento. E arrependimento é aquela mudança de vontade, aquela mudança de mente e mudança de ação, né, que é a ideia da palavra grega metanoia, arrependimento. Diga lá, irmã Débora. Uhum. Sim. Sim.
Ó, é por isso que Jesus ele falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha a ênfase. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. A ideia de que as pessoas que assim o chamam de Senhor é que são pessoas comprometidas. Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, nós não expelimos demônios? Nós não profetizamos em teu nome? E Jesus diz: olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca, aí vem outra ênfase, eu nunca vos conheci. Não é porque a pessoa está na igreja que significa necessariamente que ela é salva. Contudo, o salvo sempre vai querer estar na comunhão dos santos. Porque ele entende que a comunhão dos santos, a igreja, é o local onde Deus habita, o renova, o estimula, o encoraja. Com relação à certeza da salvação, é um sentimento, é uma percepção a respeito das verdades de Deus. E como diz a nossa confissão, a certeza da salvação, ela é oriunda de uma fé experimentada. Amados, como eu vou ter certeza da salvação se eu não conheço a natureza do sacrifício de Cristo? Eu sei que Ele morreu por mim. Não, Cristo morreu por mim. Mas você entende a profundidade desse sacrifício? Você entende que o Espírito Santo aplica vida e santificação aos eleitos, de forma que o Espírito Santo é o penhor para a entrada na glória eterna? Porque se nós não conhecermos as Escrituras Sagradas profundamente, não há como ter certeza da salvação. Se a nossa fé não é experimentada, não há como ter certeza da salvação. Que é o grande problema de muitas pessoas, justamente é esse desconhecimento dessas verdades e uma fé que não é experimentada. Há pessoas dentro da igreja que têm 20 anos dentro da igreja, mas não conseguem ter certeza da salvação, porque são pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que não se envolvem na obra local da igreja, são pessoas que não estudam, não meditam nas Escrituras Sagradas e não têm a sua fé experimentada, porque qualquer coisinha foge, bota os problemas para debaixo do tapete. Quando está sendo perseguido, foge daquela realidade. Por exemplo, uma pessoa está sendo caluniada no trabalho. O cristão, ele tem que andar piedosamente, mesmo sendo caluniado. Mas muitos cristãos, quando acontece isso, não é a vontade do Senhor estar aqui não, vai para outro emprego. E poderia continuar lá, evidenciar a sua fé, a sua firmeza em Cristo, e até demonstrar que tal calúnia era falaciosa. O que eu estou pontuando aqui é que o cristão hoje, ele sempre procura caminhos mais fáceis. Amados, por exemplo, como tem pessoas que só pegam na Bíblia quando vem na igreja? Que só escutam pregações na igreja, no celular, e não leem a Bíblia. Isso são coisas importantes? São. Estar na comunhão dos santos, ouvir pregações, só que o que vai lhe fortalecer ainda mais, e muito mais do que uma única pregação no domingo, embora isso seja muito importante, é a sua vida diária. É a sua vida diária. Amados, quando eu era novo convertido, eu tinha um trabalho, né, eu trabalhava como digitador em uma empresa, que todo sábado e domingo eu estava trabalhando. Às vezes eu recebia 4 folgas na semana. Só que aquele emprego me entristecia, porque eu era novo convertido, precisava da comunhão dos santos, precisava estar na igreja e não estava. Até que eu entendi que era essencial eu estar na igreja. Aí eu abri mão daquele trabalho e fui guardar um outro emprego. E o Senhor me fortaleceu bastante, o Senhor proveu. Eu não estou dizendo que você deve abandonar seu emprego, não. Estou citando só um exemplo de que, quando o Senhor me converteu, eu estava nessa realidade, né? E depois o Senhor mudou, graças a Deus por isso. E à medida que eu estava lendo em casa, nesses momentos, na semana, nas folgas que eu tinha, aí muitas pessoas viram: poxa, o David cresceu tão rápido, né? E eu era obreiro, né, da igreja. Eu era obreiro, não,
Cooperador, que era um cargo abaixo, né? Que tinha cooperador, obreiro, diácono. Então era cooperador. E eu pregava, eu ensinava na escola dominical, mas é porque eu estava meditando, eu estava preparando. O que eu estou dizendo é que o crescimento espiritual da sua vida está atrelado ao seu envolvimento, ao seu compromisso diário. Então, se uma pessoa conhece o Senhor somente de ouvir falar, a sua fé, ela fica meio que pequena, porque o grão de mostarda lá não se trata do tamanho da fé, e sim da qualidade da fé, né? Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui, mas o grão de mostarda não se trata do tamanho da fé, e sim da qualidade da fé, porque a semente de mostarda é uma semente que não se mistura com outras sementes. Vejam, meus irmãos, que a certeza da salvação, bem como a firmeza nessas verdades, leva tempo. Você conhecer essas questões, ontem eu estava ensinando sobre as falácias do pré-milenismo na aula de catecúmenos. Eu sei que para algumas pessoas esses assuntos são difíceis, mas eu estava dizendo para eles o seguinte: olha, se eu não ensinar vocês isso, vocês nunca vão aprender. Por mais que você não tenha entendido tudo o que eu tenha dito, é bom você conhecer essas coisas, porque com o passar dos anos, você vai ouvindo, você vai vendo eu falar, isso aí eu me lembro na classe de catecúmeno. Então, quanto mais cedo você começar a entender essas coisas, melhor. Então, a certeza da salvação, como sinal de experimentação da fé e aprofundamento nas Escrituras Sagradas, é uma realidade da maturidade cristã. Quanto mais formos maduros, mais nós vamos estar firmes nessa verdade celestial, que é a salvação eterna. Amados, como eu estava ensinando sobre o oficialato, quantas pessoas pensam que o oficialato é só estar aqui em cima do púlpito, dirigir o culto? Meus irmãos, são decisões complicadas. Você tem que tomar uma decisão, você tem que analisar uma série de circunstâncias, porque a sua decisão pode prejudicar a igreja ou beneficiá-la. É por isso que as Escrituras deixam bem claro que aqueles que vão exercer o oficialato devem ser anteriormente provados e aprovados exerçam o oficialato. Porque senão, meus irmãos, fica pelo meio do caminho, abandona, de repente dá um soco no pastor. Eu estou dizendo isso porque já aconteceu isso aí por aí, né? Graças a Deus não foi a nossa realidade e nem será. Mas, infelizmente, isso acontece no nosso meio. Então, temos que conhecer as Escrituras, seja na questão da salvação ou qualquer outra coisa que venhamos a fazer aqui na igreja. Então, queridos, diante de tudo isso, algumas pessoas vão objetar da seguinte forma, vamos ver as objeções. Seria injustiça da parte de Deus. Amados, Paulo Anglada estabelece que não há injustiça não, pelas seguintes razões. Deus não escolhe dentre inocentes, mas dentre pecadores, culpados e indesculpáveis. Todos estavam caminhando para o inferno, e Deus decidiu salvar um povo para si. Não há injustiça da parte de Deus, porque de toda essa massa caída, o Senhor decidiu salvar um povo para si. Como em Mateus capítulo 1, né, deixa bem claro que Jesus salvará o seu povo. O homem em estado de pecado nada pode fazer para mudar a sua situação. Logo, se Deus não escolhesse alguns para a salvação, todos pereceriam. Uma segunda objeção que é levantada é a seguinte: é inconsistente com a responsabilidade moral do homem. Queridos, vou abrir só um parêntese aqui, que às vezes algumas pessoas temem ser confundido com os arminianos. Em que sentido? Não, se eu de repente pregar e estimular as pessoas a confessar a Cristo como Senhor e Salvador, isso é coisa de arminiano. Não. A pregação puritana havia uma simetria entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, o fato de eu chamar alguém para se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador, isso não me faz um arminiano. Porque Paulo, ele deixou bem claro, assim como Pedro também, quando os homens o questionaram, olha, então o que é que nós vamos fazer? Pedro disse, olha, arrependa-se
e recebam o dom do Espírito Santo. Então, eu estou abrindo só esse parênteses aqui, porque a doutrina da eleição incondicional entende que há uma simetria entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É como dois trilhos, né? Um trilho do lado direito, um trilho do lado esquerdo, que são paralelos, levando o trem para um destino. Destino, né? Não divindade, mas local. Então, as pessoas vão dizer que a eleição incondicional é inconsistente com a responsabilidade moral do homem. A resposta é não, pelas seguintes razões, diz Paulo Anglada. A inabilidade deles explica-se pela depravação total em que os homens se encontram em decorrência da queda. Outra coisa é, as exortações bíblicas ao arrependimento e à fé, com relação aos não eleitos, servem para agravar a situação deles. Para eles, a pregação representa cheiro de morte para a morte, enquanto que para os eleitos, aroma de vida para a vida. O Evangelho não só salva, o Evangelho também condena. Jesus deixou isso bem claro em muitos textos bíblicos, né, no seu ministério terreno, como descrito pelos seus apóstolos e evangelistas, como também em João capítulo 3. Além disso, não se deve concluir que sempre que as Escrituras exortam um homem, está em seu poder responder positivamente. Quando as Escrituras dizem arrependei-vos e convertei-vos, deve-se concluir daí que o homem pode converter a si mesmo? Não. Nem os arminianos defenderiam tal ideia. O homem ele não tem a capacidade de mudar o seu estado espiritual. Quem diz isso são os pelagianos, né, que diziam que o pecado não afetou o homem. Ele tem toda a potencialidade de decidir por si só o seu destino eterno. Notem que o homem ele é responsável pelos seus pecados, porque ele peca voluntariamente, segundo as suas inclinações, segundo as suas disposições para as transgressões. O humanismo diz justamente isso. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Alguns vão até dizer, olha, assim como já vi essas discussões, né, nos primeiros séculos da igreja. O homem é bom, a sociedade que o corrompe. Né, a pessoa vai olhar para o Thomas, bichinho. É um papel em branco aos pais que vão imprimir sobre ele as suas mazelas. Meus irmãos, o Thomas é um pecador. Carece da graça de Cristo Jesus, como todos nós, né? E um pecador obstinado, viu? Que ontem ele passou a noite quase toda acordada, correndo no meio da casa, dando trabalho. e interesseiro. Porque eu estava aqui na cama, frio, e ele, papai, ventilador, ele se deitou na cama com a gente, papai, ventilador. Enquanto eu não liguei o ventilador, ele não se aquietou, mas depois que eu liguei, aí ele me deu um beijo. Ou seja, a recompensa, né, por ter me satisfeito. E quando eu não satisfaço, ele vai para a mãe. Quando não é a mãe, aí vai para o Kevin, do Kevin vai para o Levi. Ele fica assim, rodeando a casa até os quereres dele serem correspondidos. Uma outra objeção que é levantada é: a eleição incondicional desestimula os perdidos a buscarem a salvação. De forma alguma. Como eu falei agora há pouco, nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento e levá-las a entender que por elas mesmas, elas não podem mudar o estado espiritual em que elas se encontram. Mas Cristo Jesus, soberanamente, pode mudar. Amados, nós temos que pregar a Cristo para os perdidos como se aquela pessoa diante de nós fosse uma eleita. Nós não sabemos se ela é. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas nós devemos fazer como Paulo, pregar o Evangelho de Cristo como se aquelas pessoas ali ao nosso redor fossem se arrepender dos seus pecados, mediante a nossa pregação. Devemos pregar, devemos ser incisivos, intrépidos, anunciando a elas que elas devem buscar, sim, arrependimento e fé em Cristo Jesus para a salvação de suas almas. É isso que o cristão convicto nessas verdades deve fazer. E uma última objeção é: desencoraja o evangelismo.
Aí, meus irmãos, a história responde. Os maiores evangelistas que a história já teve, que a igreja em sua história já presenciou, eram calvinistas. Né? Riley responde, lá embaixo, ele responde da seguinte forma: os reformadores do século XVIII ensinavam constantemente a total corrupção da natureza humana. Eles lhes diziam claramente que estavam mortos e que precisavam viver, que se encontravam culpados, perdidos, desamparados, desesperados, em perigo iminente de destruição eterna. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer a alguns, o primeiro passo deles no propósito de tornar bom o homem era mostrar-lhes que eles eram completamente maus. O seu argumento primordial, no sentido de persuadir as pessoas a fazerem alguma coisa por suas almas, era convencê-las de que não podiam fazer nada por si mesmos. Inclusive, meus irmãos, a igreja, ela se viu em unidade, em harmonia, em pureza doutrinária, quando essas verdades eram manifestadas, eram promulgadas. Hoje não. Há uma massa de pessoas dentro da igreja sem serem convertidas. Porque o eleito, ele produz boas obras. Porque é uma consequência natural da sua eleição. Viver em arrependimento, fé, em piedade. Mas por que a igreja ela está presenciando um número crescente de escândalos, corrupções dentro da igreja? Por falta de um evangelho genuíno. Porque, meus amados, suponha que eu estou em um estado de pecado, de perdição. Aí você chega para mim e diz: David, Jesus te ama. Se eu estou em pecado e eu escuto que Jesus me ama, eu vou entender subconscientemente de que aquele meu estado é aceito por Ele. Sendo que a Bíblia deixa bem claro que aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador não são filhos e estão em estado de condenação. É por isso, meus irmãos, que nós devemos seguir aquela máxima que havia, né, nos pastores antigos: expor a lei, para que a lei sendo exposta conduza essas pessoas a Cristo, que é o único que pode salvar, libertar e transformar. Amados, a Igreja Presbiteriana da Escócia, a igreja que John Knox foi o pastor, há uma estatística que em 2050 essa igreja nem exista mais. Por quê? Porque estão pregando essas verdades? Não. Porque há uma pluralidade religiosa, há influência do liberalismo teológico, há uma influência do pragmatismo. São coisas que o mundo apresenta. Então, e isso enfraquece a igreja. Uma igreja fundamentada nas Escrituras Sagradas, ela não vai fechar. Pelo contrário, ela vai crescer e vai se espalhar, fundando mais igrejas. Agora, algumas pessoas nas redes sociais, né, quando estavam compartilhando aquela igreja, que era mais antiga do que um estado lá nos Estados Unidos, aquilo ali não me surpreende, eu acho que demorou foi muito. Era para ter fechado, era antes mesmo, porque ali era um centro de heresias. A igreja tal, que foi o berço de muitos pastores reformados, fechou. Claro, meus irmãos, a teologia liberal, que nega a inerrância das Escrituras, que coloca Cristo somente como um referencial moral. Deus como homem e mulher. Você não pode, né, adjetivar Deus de forma masculina, porque ele é neutro. Tudo isso destrói a igreja. O liberalismo teológico faz isso. Sim, se infiltra dentro da igreja, e enquanto a igreja não morre, não se aquieta. O sincretismo religioso, tudo isso que está presente nessas igrejas. Eu acompanho uma igreja presbiteriana, que é dentro de um seminário, Granville, uma coisa assim, não me recordo muito bem o nome onde está. Meus irmãos, a igreja com vidas, uma igreja reformada, confessional, com vidas, louvando, glorificando a Deus, e um seminário assim,
formidável e cheio de jovens lá, enquanto outras igrejas estão morrendo, fechando. Então, quando nós nos colocamos debaixo das Escrituras Sagradas, em tudo aquilo que ela afirma, meus irmãos, nós só tendemos a crescer. O Senhor acrescenta os salvos, como nós vimos anteriormente. É o Senhor quem acrescenta os salvos. É o Senhor quem firma a sua igreja. É Ele quem protege o seu povo. Porque, como eu já falei em outras oportunidades, né, a pessoa mais interessada no bem da Marinas não sou eu e nem você. É o Senhor. Ele é o maior interessado no bem-estar dessa igreja. Então, que nós venhamos tão somente ficar debaixo da vocação que o Senhor nos colocou. Irmão Rafael. Foi. Inclusive que roubava, né? Ainda roubava. Judas. É aquilo que Paulo Anglada, em determinado momento, fala. Olha, por que Deus dotou uns, outros não? Por que Ele salvou uns, outros Ele preteriu, né, abandonou? Aí ele responde, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade livre e imutável. Um dos problemas é analisarmos os atos de Deus à luz das nossas perspectivas. Quando nós fazemos isso, nós sempre vamos errar. Nós sempre vamos nos deparar com questões inexplicáveis. A Bíblia diz que o Senhor ele é justo, e a sua justiça é santa, perfeita e pura. A nossa justiça não. Aquilo que nós julgamos ser justo, talvez aos olhos do Senhor não seja justo. É por isso que o profeta Isaías diz que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia. E Jesus ele já deixou bem claro, olha, eu conheço vocês. Eu sei que um de vocês é o diabo. E nós sabemos que ele se referia a Judas Iscariotes. Ele tinha em seu poder as moedas, né, a bolsa, ele roubava o dinheiro. As escrituras são bem claras em deixar isso. Em um determinado momento, quando uma pecadora se arrependeu diante de Cristo, se derramando em lágrimas, né, beijando os seus pés, Judas ficou, olha, rapaz, essa mulher, né, estragou um vaso de alabastro, né, um vaso de azeite.
A gente poderia ter vendido e dado aos pobres. Olha a suposta generosidade dele, o amor dele. Já era humanista e avarento, porque ele não estava se preocupando com os pobres, com a generosidade, com o amor. A Bíblia deixa bem claro, é porque ele roubava, ele tirava dinheiro que deveria ser empregado. E Jesus ainda diz assim, olha, vocês sempre terão os pobres, porque é uma condição miserável por conta da entrada do pecado no mundo. Então, assim, se nós formos analisar a justiça divina à luz da nossa justiça, nós vamos ver falha em Deus. Agora, uma perspectiva para nós analisarmos por que Deus não escolheu Judas e escolheu a nós, foi porque assim Ele quis, segundo a sua graça, bondade e misericórdia, que é o que o texto nos diz, que é o que a palavra nos diz. E isso deve nos alegrar, porque Judas foi apóstolo? Foi, mas nós devemos também entender aquilo que Paulo diz, olha, aqueles que estavam na videira foram cortados para vocês, gentios, serem enxertados. Então não se vangloriem, temam, porque se Deus não poupou os ramos verdadeiros, Ele também pode não poupá-los. Então, quando um eleito se vê nessa situação, ele teme, ele depende de Deus e o glorifica, porque olha, o seu povo era o ramo verdadeiro da videira. E eu fui o abrolho, o enxerto. O Senhor me colou na videira. Então, eu não devo me vangloriar porque eu sou salvo e os gentios não. Antes eu devo temer. Então, nós devemos analisar essa questão de Judas, bem como outros casos, à luz da misericórdia divina, sua bondade e soberania. Lá, irmão Eduardo, o irmão... Todos nós aqui temos pecados suficientes para ser condenados. Sim. Então, assim, os que foram condenados, os que estão condenados a ir para o inferno, eles estão lá pelas suas ações, pelos seus pecados. Então, e nós não temos nada que a gente faça para a salvação. Então, eu acho que que a gente tem que ter em mente que a gratidão, porque nós fomos salvos e nós não merecemos. Acho que, entendeu? Então Deus não está sendo injusto com todos os que estão sendo condenados. Né? Deus está sendo misericordioso, gracioso conosco, que nós estamos sendo salvos sem merecer. Né? Vejo nessa questão. Inclusive, em termos de capacidade intelectual, Judas, tudo indica que ele era a pessoa mais capacitada dos apóstolos. E outra, ele não foi alvo do amor eletivo benéfico do Senhor, mas Paulo já foi, porque Paulo fez muito mais desgraça do que Judas, digamos assim, né, em termos de atos. Ele perseguiu a igreja, ele tinha ameaças de morte contra a igreja, ele levou os cristãos a blasfemarem contra o Senhor, mas o Senhor o transformou e fez dele o maior apóstolo, o maior mensageiro evangelístico de toda a história da humanidade. Diga lá, irmã Moana. Eu acho também que vai muito além do que a gente só pensar no que era a pessoa, de quem ele era, por exemplo, de Judas, né? Que ele era apóstolo, ou então de quem eu sou. Porque, como diz lá em Romanos 9, né? Desde o ventre, o Senhor já tinha escolhido um e já tinha negado o outro. Então, tipo assim, é independente do que a gente faça, do que quem somos, realmente a vontade de Deus foi essa. E que sejamos gratos porque fomos salvos por Ele, né? Que sejamos gratos, porque todos nós somos falhos. O irmão Rafael, como ele falou, né, ele tem os pecados dele, eu tenho os meus pecados, todos aqui têm pecados contra o Senhor. Em alguma profundidade, em alguma medida, todos aqui têm pecados, alguns mais grosseiros, outros menos, mas todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. E que nós venhamos louvar o Senhor por causa da sua graça, misericórdia e amor demonstrado a nós, porque não merecíamos, né, graça do Senhor. E que o Senhor seja louvado por isso. Amados, vou encerrar, né, passar aqui para o irmão